Olá, amigos! Eu sou a Isabela e esse aqui é o meu canal. Quem me segue no Instagram, @IsabelaBossan, já tá sabendo que eu tenho uma coisinha chamada transtorno de personalidade borderline. Inclusive, se você não me segue no Instagram, por favor, vai me seguir agora e já aproveita e deixa o like nesse vídeo, compartilha com todo mundo, aperta o sininho, se inscreve, faz todo aquele paranauê que a gente já sabe, porque eu tô testando horas diferentes de botar aqui no vídeo essa chamada pra testar qual é o mais efetivo de vocês fazerem mesmo que eu tô pedindo. Então, por favor, me segue lá no Instagram, me segue no Twitter também, @IsabelaBossan. Sininho, Paranauê. Tá, seguinte, hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu descobri o transtorno de personalidade borderline, porque não é um diagnóstico muito fácil, é um diagnóstico bem lento e grande, ainda mais no meu caso, que vocês vão entender por quê. Esse é um vídeo muito difícil de fazer, não é um vídeo fácil. Eu acho que quando eu falo no Instagram eu me sinto um pouco mais confortável, porque eu acho que eu me sinto mais em casa e o YouTube aqui ainda é uma novidade pra mim. Então já tá sendo um pouco difícil pra mim, mas a gente vai conseguir. Então se vocês notarem que eu tô um pouco diferente nesse vídeo é por causa disso, porque é um pouco mais difícil de falar a respeito. Aquela que ninguém vai notar nada e se justifica à toa. Mas tudo bem. Tudo começou quando eu era bem criança, de acordo com a minha mãe. Ela disse que percebia alguns comportamentos diferentes em mim. Eu era uma criança que tinha muita culpa das coisas, eu sentia muita culpa das coisas e eu ficava remoendo aquelas coisas eternamente. E isso não é muito normal de uma criança, que normalmente criança esquece as coisas, tipo, tá, fiz aquilo ali, chato, fiquei de castigo, pronto, fui embora. Não, pra mim era uma coisa, sei lá, se eu quebrei um negócio, eu já tinha pedido desculpa, já tinha chorado, já tinha me botado de castigo, já tudo. Daqui a 3 meses eu chegava pra ela e falava, ai mãe, você lembra aquele negócio que eu quebrei? E, enfim, e isso pra ela era estranho. Outro comportamento estranho que eu tinha era que meu pai, ele é militar, né? E ele viajava muito quando eu era criança. Então eu sempre ficava muito... Não era só triste, tipo, eu ficava realmente assim... chorava e eu fazia, tipo, toda uma questão. Só que, tipo, eu já era mais velha, sabe? Era uma viagem, às vezes, de 3 dias, sabe? Mas eu ficava com aquela coisa. Eu sempre fui uma criança que chorava muito, por tudo, por coisas muito pequenas. Eram alguns comportamentos que, assim, o mais diferente era a questão da culpa mesmo, mas eu chorava muito. Eu era uma criança que chorava mais do que o normal, assim. E até me chamavam de dramática, de que eu devia estar na Globo, que, nossa, meu Deus, como chora essa criança, tem que ser da Globo, tem que ser atriz da Globo. Uma coisa também interessante pra falar sobre a minha infância é que eu sempre tive problemas de autoimagem. Com 5 anos de idade, que também é uma coisa um pouco estranha, 5, 6 anos assim, minha mãe já alisava o cabelo dela e eu ficava muito triste com isso, sabe? Tipo, porque eu queria alisar meu cabelo, porque eu queria ser daquele jeito, eu chorava porque o meu cabelo não era bonito, porque eu não tinha a cor de pele da minha mãe, enfim, eu sofria bastante por conta da minha diferença pro meu irmão. Meu irmão é um menino louro, de olho claro, e as pessoas sempre trataram ele muito melhor do que eu, por eu não ser assim. Então eu queria ser mais que nem ele, sabe? Eu queria que as pessoas me olhassem mais. E aí eu comecei a desenvolver esses problemas quando eu tinha 5, 6 anos de idade, e que começaram a piorar quando eu fiz 10 anos. Eu comecei a realmente me esconder, assim, tipo, eu usava muito rabo de cavalo, roupas que me escondiam, assim, na multidão, sabe? Eu nunca, não gostava mais de me arrumar, coisa que quando eu era criança eu gostava muito, porque eu sempre gostei, sempre fui muito vaidosa e queria, né, me sentir bonita e tal. Só que chegou um ponto que eu já achava que ninguém devia me olhar, sabe? Que, tipo, eu não era boa o suficiente nem para as pessoas perceberem que eu estava no ambiente. Eu comecei a usar rabinho de cavalo, né, baixo aqui assim, com um negocinho separado. O meu óculos não era bonito desse jeito, porque hoje meu óculos é muito lindo, gente, eu tenho muito orgulho dele, pra falar a verdade pra vocês. Mas ele era um óculos muito esquisito. Eu não tinha esses dentes todos retinhos, eu tinha dente pra frente, né, eu tinha uma arcada dentária toda diferente. Eu tive que usar aparelho nessa época, então foi uma junção de várias coisas, assim. Eu botei aparelho, acho que com 10 anos mesmo, eu comecei com móvel e depois eu passei pro fixo. E nessa época foi quando tudo começou a piorar mesmo. E 1 ano depois, meus pais se divorciaram. O pior do divórcio não foi o divórcio dos meus pais, já eram outras coisas que aconteceram em volta desse divórcio que mexeram muito com a minha cabeça, que eu não vou entrar em detalhes, porque vida pessoal, né? A gente ainda tem que ter alguma coisa de vida pessoal quando a gente começa a trabalhar na internet. Isso acabou mexendo muito comigo e começou a desabrochar um lado meu que já existia, mas começou a piorar depois que eles se separaram. Eu comecei a só usar preto, a não falar muito, eu não ria, eu não gargalhava, eu não me divertia, eu sempre tava muito fechada,
muito fechada mesmo, assim, tipo, eu não tinha muitos amigos. Quando eu ria, assim, eu até ria, brincava e tal. Quando esses momentos aconteciam, que eram raros, eu era muito, assim, guardada, era só com os meus amigos, sabe? Eu também desenvolvi uma paixão por uma pessoa que era uma paixão muito tóxica, sabe? Tipo, porque eu acabei projetando expectativas em cima dele desde 11 anos até muito tempo. E isso tem muito a ver com borderline também, né? Tipo, da gente projetar expectativas e colocar uma pessoa como, tipo, endeusar uma pessoa. E eu comecei a fazer isso com ele. E por muitos anos, assim, até eu conseguir me desvencilhar disso foi muito difícil. Desde os 8 anos, eu alisava o cabelo, né? Eu falei que eu tinha vários problemas, então com 8 anos eu comecei a alisar o cabelo, mas com 12 eu fiz aquele alisamento progressiva mesmo, sabe? Porque antes era só um relaxamento pra baixar a raiz e tal. E aí com 12 eu alisei e falei, eu não quero mais ser assim. Dei essa cartada e falei, não me aceito. Daí pra frente foi só pra baixo, assim. Durante a minha adolescência, eu já tentei arrancar meu cabelo. Cortar, eu não cortava, porque eu acho que eu tinha um pouco de medo de ficar cagada e as pessoas descobrirem. Mas eu queria sentir dor, sabe? Eu queria sentir dor física, então eu tentava arrancar meu cabelo, eu me arranhava. Pensava muito em suicídio e toda vez que eu olhava no espelho, eu me odiava. Eu não gostava de tirar foto, que é uma coisa muito bizarra, porque depois eu me tornei fotógrafa por um tempo. Então, assim, eu não gostava de tirar fotos, eu não gostava sei lá, que as pessoas falassem que eu era bonita. Eu tava sempre obcecada em me olhar no espelho pra ver se tava tudo certo no meu rosto, pra ver se eu tinha alguma coisa pra ajeitar, se tinha alguma coisa pra fazer. Eu tava sempre obcecada pela minha aparência. E eu sempre tive poucos amigos, assim, principalmente na fase da adolescência, assim, eu era bem mais... eu falava com todo mundo, né? Tipo, falava ok, mas eu era uma pessoa mais fechada e tinha poucos amigos. E os poucos amigos que eu tinha, eu sempre botei naquele pedestal, junto com o menino que eu era apaixonada. Com 15 anos, como eu contei, eu cheguei a me automutilar uma vez. E aí eu entrei em desespero, porque eu tinha outras amigas que se mutilavam. E eu sabia o quanto que isso era perigoso, sabe? O quanto isso era mal pra mim. E aí eu olhei e falei, cara, eu não posso entrar nisso. Eu não posso deixar com que essa instabilidade emocional chegue a esse ponto. E aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu fiz isso. Minha mãe ficou, obviamente, muito chocada. Falou, como assim? Nessa época minha mãe já fazia terapia, então eu fui fazer terapia também. E aí foi quando começou todo o meu tratamento. Só que eu passei muito tempo sem saber o que eu tinha. Eu achava só que eu era dramática, ou que eu sentia muito, ou que eu inventava as coisas na minha cabeça, porque eu criei isso, de tipo, não, isso é tudo invenção da minha cabeça. Eu invento essas coisas não existem, e tem um motivo pra eu ter criado isso, mas também não vou entrar em detalhes sobre ele. Foi muito mais difícil de eu entender que, na real, não era que eu criava essas coisas nessa cabeça. As coisas, elas realmente aconteciam, mas algumas coisas eu distorcia, porque eu já tinha essa visão de mim mesma de que, tipo, eu não era suficiente, que eu era inferior, que eu não merecia viver, que tudo era culpa minha. Graças a Deus, a minha mãe foi super aberta, né, quando eu falei pra ela, porque ela poderia ter simplesmente falado, isso é drama, que nem todo mundo acharia que era, e não me botar na terapia. Mas eu acho que ela percebeu o grau que eu cheguei com 15 anos. E depois disso eu parei, eu nunca mais me mutilei cortando, né? Tipo, usando realmente cortes. Mas eu continuei, às vezes, me arranhando, arrancando cabelo da cabeça, me batendo. E isso era uma forma de eu me punir, sabe? Comecei a entender, tipo, eu não sou boa, eu não mereço viver. Então eu vou começar a me punir porque eu não mereço nada disso. Como eu falei, demorei muitos anos pra descobrir o que era. Não foi um diagnóstico rápido. Eu comecei a terapia com 15 e eu só fui descobrir que eu tenho borderline esse ano com 22 anos. E eu acho que só agora eu tive maturidade, assim, minha terapeuta atual percebeu que eu tinha maturidade pra entender o que tava acontecendo comigo. Na verdade, ela me mandou pra uma psiquiatra. E eu também tenho ansiedade, né? Então eu comecei a ser tratada pra ansiedade. E a minha psiquiatra, um dia, ela chegou e falou assim, olha, você já ouviu falar de transtorno de personalidade borderline? Daí eu falei, já, porque eu achava que eu tinha. Isso porque eu cheguei pra ela e falei que eu achava que eu era surtada, que tinha umas coisas que aconteciam que eu achava que eu era louca, que eu inventava e tal. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando como é a vida com borderline, né? Hoje é mais sobre o meu diagnóstico, mas eu falei pra ela que eu me sentia surtada, que eu inventava algumas coisas e tal. E aí ela me falou pra eu procurar no DSM, que é aquele livro do vídeo passado que eu falei pra vocês. No DSM a gente tem, né, o que é o transtorno borderline, que eu também vou fazer um vídeo explicando semana que vem, falando sobre o que é o borderline. E aí foi quase que sei lá, eu falei, meu Deus, é isso.
É exatamente assim que eu me sinto. Sensação de vazio, essa questão de você se odiar, você não conseguir se reconhecer, você culpar, tipo, ser muito explosiva, ter muita raiva das coisas. Só que assim, hoje em dia, depois de muito tempo de terapia, eu não tenho mais os mesmos sintomas que eu tinha quando eu era adolescente. Depois que eu descobri o que eu tinha, eu comecei a trabalhar esse conceito na minha cabeça. Tá, eu tenho borderline, então vamos ver o que tá relacionado a isso na minha vida. As coisas são muito confusas na mente de um borderline. Depois eu entendi, cara, faz todo sentido, sabe? Tipo, eu ser uma pessoa assim. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a botar pontos nas áreas que eu percebia. Nossa, isso aqui é uma área do borderline, isso aqui é uma área do borderline. E eu acredito que eu seja borderline de baixo funcionamento, eu acho que é esse o nome. Eu não posso dar certeza, então se você é um psicólogo formado ou um psiquiatra, por favor, bota aqui embaixo. Que é esse borderline quieto, né? Que é tudo pra dentro e não pra fora. Durante todo o tempo que eu contei a história lá de trás, de que eu colocava a culpa em mim, e aí eu comecei a ficar com essa fixação pela minha imagem e botar uma pessoa num pedestal porque eu queria que essa pessoa me amasse, ou eu queria que essa amiga me amasse, sabe? Tudo isso faz parte disso. E eu sempre fui assim. E esse ano, graças a Deus, eu descobri o que era. E isso realmente salvou minha vida, assim. A terapia, eu sempre falo isso nos vídeos, a terapia salvou minha vida muito. Porque... E quando eu falo salvou e mudou a minha vida, eu digo literalmente, eu teria morrido, com certeza, se eu não tivesse terapia. Eu realmente achava que eu não tinha que viver, sabe? E aí eu fui pra terapia e hoje eu tô fazendo, já tem 7 anos que eu faço terapia. Realmente, assim, eu aprendi tanta coisa, sabe? Eu aprendi como lidar com o borderline de uma forma muito, muito boa. Então, se você tem borderline, ou algum outro transtorno de personalidade, ou algum outro transtorno psicológico, e você tá assistindo esse vídeo, eu quero que você saiba que existe uma solução, sabe? Eu sei que é muito difícil aqui no nosso país a gente ter saúde de qualidade, a gente tem muitos problemas com a saúde pública, mas não desiste de procurar, mesmo que seja pela saúde pública, sabe? Mesmo que seja pelo SPA da faculdade, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, que eu já falei em outros vídeos. Porque a terapia, ela pode realmente mudar a sua cabeça. Você pode viver de uma forma mais tranquila com esse transtorno. Borderline é um transtorno que tem... É muito difícil, porque a gente acha realmente que a gente é muito doido, sabe? Que ninguém vai conseguir ficar com a gente. E às vezes, realmente, as pessoas saem de perto da gente por causa disso, porque, meu Deus, como é que eu vou lidar com essa pessoa que toda hora, do nada, tá com um negócio na parede, ou tá com muita raiva, ou não sei o quê. Ou, tipo, no meu caso, que sempre botava a culpa em si mesma, que parecia, às vezes, um porco espinho, e às vezes parecia que tava um porco espinho invertido, sabe? Uma instabilidade emocional muito grande. Só que isso tudo é possível de você, se você estiver disposto a isso, é possível de você controlar, é possível de você aprender a lidar com seus pensamentos automáticos. Então, assim, eu ainda ouço as vozes do transtorno, a gente tem vozes de transtorno, né? Quem tem distúrbio alimentar sabe muito bem que a gente tem vozes que falam pra gente fazer certas coisas, mas que não são literalmente vozes, né? Que falam, mas vozes na nossa própria cabeça, é como se fosse uma voz interior que fala que a gente não merece nada, que a gente tem que fazer certa coisa e depois a gente se arrepende, aí a culpa, enfim. Mas eu não escuto mais tanto essas vozes, só que elas ainda existem. E isso talvez seja uma coisa que eu vou batalhar pro resto da vida. Mas, com certeza, hoje a minha vida é outra e muito, muito mais produtiva. Eu consigo fazer muito mais coisas do que quando eu era adolescente, quando eu era criança e até o início da minha vida adulta. Eu aprendi a ter uma estabilidade maior nos meus relacionamentos. Hoje eu namoro há 4 anos. E não é com aquele menino. E ele me ensinou muita coisa também, ele é uma pessoa muito calma e que me ajudou muito a ter essa barreira. Primeiro, essa barreira quebrada, porque eu deixei ele entrar na minha vida, e também controlar o que tá aqui dentro, sabe? Porque é um negócio que é meio E eu aprendi também que eu tenho que tomar conta dos meus impulsos e da autossabotagem que eu costumo praticar comigo mesma, porque o borderline é quase que pós-doutorando em se autossabotar. Em se auto-sabotar, show. Em auto-sabotagem. Dá pra viver uma vida normal, sabe? Dá pra gente batalhar contra isso. Lembrando, pra ninguém se autodiagnosticar vendo esse vídeo, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, não fale, sou borderline, até porque o meu caso é um pouquinho diferente. Não faça um diagnóstico seu, porque existem vários transtornos que podem ser, né? Esse é o meu diagnóstico. Então, por favor, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, vá conversar com alguém, né, que seja formado com isso mesmo, que vai poder te atender. E aí sim, você faz um tratamento e aí você vai ser diagnosticado. Mas, por favor, não use esse vídeo para autodiagnóstico.
Uma outra coisa que eu quero pedir desculpa é que esse vídeo foi um pouco mais pra baixo. Normalmente eu falo coisas mais piadinhas, eu faço umas coisas mais assim, né, mais energéticas, mas esse vídeo realmente eu acho que é um pouco mais sério e um pouco mais pesado, assim, pra mim, como eu falei no início, então não vai ser um vídeo tão cheio de piadocas. Eu espero que você tenha gostado e eu espero que você volte sempre aqui pra gente poder conversar mais. E aí a gente se vê semana que vem, sexta-feira, 6 horas. Tchau!